Olá, crianças! Boa tarde! Nossa história de hoje, nós vamos falar sobre a criação. Eu sei que tem muitas crianças que já conhecem essa história, mas também tem muitas crianças que não conhecem. Será quem criou os céus e a terra? Como que surgiu esse planeta lindo, não é? Que a gente conhece? E o universo, que até hoje os cientistas não disseram onde começa nem onde termina. Tudo é tão gigantesco. Quem será que criou? E os oceanos, não é? O limite do mar, os animais, os seres humanos. Quem criou? Essa é a história que nós vamos ver nessa tarde. Hoje nós vamos estudar uma história que está aqui na Palavra de Deus. E porque está na Palavra de Deus é verdadeira. É sobre a história da criação. Eu sei que muita gente já sabe a história, mas tem algumas pessoas que não sabem. Tem muitas crianças que não sabem dessa história. E aí nós vamos falar sobre como surgiu o nosso planeta. Como que surgiu a lua, as estrelas, os animais. Você sabe, você aí em casa sabe dessa história. Então nós vamos contar. A Palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. E como é que Ele criou se não havia nada? Não existia nada. Não existia os animais, a terra, a lua, o sol, as estrelas. Nada existia. Mas Deus criou a partir da sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. E aí, conforme Deus ia falando, as coisas iam acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso. Será que se eu falar assim, haja uma flor, aparecerá uma flor? Não. Por quê? Eu não tenho poder. Mas Deus, Ele tem todo o poder. E só Ele pôde criar esse mundo maravilhoso. E aí nós vamos ver como que Deus fez. Será que Ele fez tudo em um dia? Nós vamos ver na Palavra de Deus. E aí diz o verso 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. E houve separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite. Foi a tarde, a manhã, o primeiro dia. E aí a gente vai ver no texto que Deus vai criando um dia, cada coisa em um dia, não é? E vamos lá então ver. Então nós temos aqui o livro da criação, certo? E aí nós vamos ver que no primeiro dia Deus criou a luz, como nós vimos, não é? Era tudo escuro, não havia nada. E aí Deus fez separação entre luz e trevas. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou as águas, não é? Águas acima do firmamento e as águas, os mares. Então, Deus criou, fez separação das águas, não é? E esse foi o segundo dia. Então, os oceanos, as nuvens foram criadas nesse dia aqui, certo? No segundo dia. No terceiro dia, Deus criou as flores do campo, as árvores, toda a espécie de vegetação foi criado no terceiro dia. E aí a gente vê como Deus é criativo, porque tem flores vermelhas, amarelas, rosas, não é? E as árvores uma árvore é mais verde escura, outra árvore já é mais, as folhas são verde claras. Isso mostra como Deus é criativo. E esse foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Deus criou os luminares. Você sabia que há mais estrelas no céu do que grão de areia? Olha quantas estrelas há no céu. A Bíblia diz que há mais estrelas no firmamento do que as areias, não é? E a gente sabe que existem muitas e muitas estrelas. Foi criadas por Deus a partir da sua palavra. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos
Deus criou as aves do céu. Então, papagaio, o tucano, não é? O piquinho, todos os tipos de pássaros, cada um mais lindo. E a gente vê as araras, Deus criou também no quinto dia. Os peixes do mar, não é? Então Deus criou o tubarão, a baleia, a sardinha, né? E tantos outros peixes. Como nós já vimos, né? Deus criou os peixes dos mares, não é? E as aves do céu. Tudo foi criado no quinto dia. No sexto dia, Deus criou os animais, não é? Ele criou um casal de cada animal. Um casal de girafa, um casal de elefante, um casal de leão, um casal de macaquinhos, não é? Todas as espécies de animais Deus criou no sexto dia. E quando Deus criou os animais, Ele então criou o homem. Deus então criou Adão e Eva. Foi o primeiro casal que Deus criou. E Deus deu uma ordem para eles: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Adão teve filhos, né? Eles tiveram filhos, tiveram netos, e o mundo foi enchendo de gente até chegar a nossa vez, né? Você sabia que hoje há no planeta mais de 7 bilhões de pessoas? E tudo começou a partir de Adão e de Eva. Então essa é a história da criação. E eu quero ressaltar quanto Deus é poderoso, não é? Ele criou esse mundo lindo e maravilhoso. Criou Adão, criou a Eva, não é? Os seres humanos, tudo vem de Deus. Agora, Ele criou porque Ele é poderoso. E eu quero ler no Salmo, capítulo 90. Salmo 90, verso 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, Ele é eterno. Mas o que é eterno? É uma coisa que não teve começo nem fim. Deus sempre existiu. Ah, mas isso é tão difícil da gente compreender. É verdade. A nossa mente é limitada, a gente não consegue compreender. Mas a Bíblia diz que é assim. E porque a Bíblia diz, nós cremos na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele sempre existiu. Ele não teve começo nem fim. Deus não tem mãe. Ele sempre existiu. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Ele é poderoso. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é justo. Então a nossa lição de hoje, nós queremos ressaltar o poder de Deus. Como Deus, Ele é poderoso. E aí nós vamos ver que Deus deu uma outra ordem para Adão e para Eva. Será que eles obedeceram a ordem que Deus deu? Isso vai ficar para a próxima lição. Nós vamos ver como que Adão e Eva se comportou, não é? O que eles fizeram? Será que eles obedeceram a ordem que Deus deu? Uma ordem eles obedeceram, quando Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Isso eles fizeram. Mas também Deus deu uma outra ordem para eles. Será que eles cumpriram a ordem que Deus deu? Olha, quando nós não obedecemos a Deus, nós pagamos um preço. E um preço muito alto, né? Então, nós vamos ver na próxima lição que vale a pena obedecermos a Deus. Porque senão, se não formos obedientes a Deus, nós pagaremos um preço, né? Mas ninguém quer pagar um preço. Todo mundo quer ser feliz, não quer? Mas então, para sermos felizes,